Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito tudo sobre Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. E eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos para estar fazendo para você agora, nesse momento, uma análise do time que vai enfrentar o Flamengo, uma análise do Pirâmides. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Galera, vai ser uma análise um pouco mais acurada agora, tá? O Flamengo só precisa ganhar do time do Egito para chegar à final, né? Para descobrir quem que é o desafiante aí do PSG no dia de amanhã. Eu procurei alguns jogos do Pirâmides, principalmente eu assisti ali o jogo do Pirâmides, os melhores momentos estendidos, né? Aproximadamente 20 minutos de vídeo ali do Al-Ahly contra o Pirâmides. E também fui procurar outras fontes de análise, de canais que fazem também análise tática do Pirâmides aqui, tá? Pra tá mostrando pra vocês, tá? E dos canais de análise tática, eu tomei por base um canal muito bom, eu deixo aqui de referência no nosso canal, que é o canal Falso 9, tá? Trabalho excelente aqui do host do canal, tá? Ele faz várias análises aqui de vários jogos, de vários clubes, de vários times, de vários jogadores. E eu tomei algumas anotações aqui a respeito do que o canal Falso 9 aqui, o que ele comenta a respeito do Pirâmides, tá? Junto com algumas outras anotações, tá? Que eu fiz aí ao longo do Pirâmides contra o Al-Ahly. Lembrando que o Al-Ahly é um time muito mais forte no papel, muito mais forte do que o próprio Pirâmides, e o Pirâmides ganhou do Al-Ahly, né, na taça Ásia, África, Pacífica ou Oceania, assim como que você queira chamar. Então, partindo dessa premissa, a gente sabe que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu considero o Al-Ahly, lembrando que não é o Al-Ahly da África, é o Al-Ahly da Arábia Saudita, aquele que queria levar o Vini Júnior por 1 bilhão. Eu considero o Al-Ahly um time quase do mesmo nível do Flamengo, pelo elenco que eles têm. E o Pirâmides foi lá e bateu ele. Então vamos fazer uma breve análise. Eu vou estar mostrando para vocês agora, nesse momento, um mapa, né, dos jogadores, basicamente, que o Pirâmides ele possui. Vamos começar falando do jogador principal, do camisa 10, o lateral direito, Chibi, ou Kibi. Ele é um lateral da seleção marroquina. Ele é o reserva do Hakimi na seleção marroquina. Ele jogou também a última Copa do Mundo. É um jogador muito experiente, tá? E ele é o camisa 10. Por quê? Porque esse cara ele é completaço. Ele marca bem, ele passa bem, ele cobra a falta muito bem. E grande parte das jogadas do Pirâmide saem pelo lado direito. Então é o Chibi. Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Chibi, né? Várias jogadas, vários momentos de gol, vários passes em profundidade, vários gols de bola parada passam pelos pés dele. Ele é um jogador, ele é o camisa 10 e ele é um lateral direito que sobe bastante quando o Pirâmides está em ataque, ou principalmente quando o Pirâmides empreende o contra-ataque. E ele finaliza muito bem. Ele fez vários gols aí durante esse último ano, durante essa última temporada. Ele é um jogador que faz muita a diferença, tá? Dos pés dele, vocês vão ver que normalmente ele vai tentar fazer uma ligação direta pro atacante congolês, o Mayele. Mayele que fez os 3 gols contra o Al-Ahly. Ele é da seleção do Congo, deve disputar a Copa do Mundo. Não é aquele atacante nível, por exemplo, Arrascaeta, nível Pedro, mas é um cara que finaliza muito bem, é um jogador rápido, é um jogador que protege muito bem a bola e muito bem, sabe se posicionar muito bem, tá? Então sempre, nós vamos ter vários momentos, provavelmente, nessa semifinal, em que o Kibi, ou o Chibi, vai estar lançando esse Mayele. Então o Flamengo ali, o Léo Ortiz e o Léo Pereira tem que tomar muito cuidado com esse Mayele, porque o cara também, ele tem faro de gol, esse atacante congolês. Vocês podem ver também que existe um volante, o Touré. É engraçado, né? Porque o Yaya Touré era um volante também, né? E ele, na época do Manchester City, era um jogador muito físico, de uma ótima marcação e que se apresentava muito bem. Exatamente do jeito que esse Touré, ele é. Ele é um volante da seleção de Burkina Faso e ele é um jogador muito físico, ele tem muita força física, ele ajuda muito a marcar. Principalmente quando o Pirâmide sobe a linha para marcar, tá?
também é um jogador físico, é um jogador que o Flamengo tem que prestar muita atenção. Nós temos também o Mahmoud Zalaka, tá? Que é também da seleção egípcia, né? Vocês podem ver aí que, de acordo com o mapa, ele é um atacante direito. O Kibe sempre lança o Marquelhi e normalmente o Zalaka, ele tem uma versatilidade de atacar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Porque o Kibe, ele sobe e ele faz as vezes de atacante direito, deixando então o Zalaka fluir ali pelo meio. Predominantemente ele joga pelo lado direito, participa também de muitos gols, é um jogador habilidoso, é um jogador muito versátil, tá? É um jogador muito rápido, principalmente nas jogadas de contra-ataque. Basicamente o Pirâmides, eles não são de trabalhar muito a bola no meio campo e a bola por baixo, eles gostam de fazer passes longos e atacar principalmente pelas laterais, tá? Atacam principalmente pelas laterais. E aí vocês vão perceber que nós temos ali 5 jogadores que também pertencem à seleção do Egito. Então vocês podem ver que o Pirâmides também possui aqui outros 4 jogadores, e tá com a bandeira aqui, diretamente aí do esquema que o canal Falso 9 mostra, né? Tem esses outros 4 jogadores que também pertencem à seleção egípcia. Então assim, galera, não é um time besta, assim, sempre eu falo, né? Obviamente tá disputando o Mundial, bateu o Al Ahly, não é um time besta, né? Muito pelo contrário, né? A princípio é um time muito experiente. Então o Flamengo tem que tomar cuidado principalmente com esses jogadores que eu citei. E como que funciona a marcação do Pirâmides? O Pirâmides, ele joga num 4-4-2. Então eles sobem os 2 atacantes para tentar evitar esse primeiro passe. Eles marcam de uma forma mista no 4-4-2. Algumas vezes em zona, algumas vezes eles marcam homem a homem. O futebol, hoje em dia, a gente sabe que é impossível ter um time que só marca homem a homem e é impossível ter um time que só marca por zona, tá? Mas predominantemente eles marcam por zona. Ou seja, esses 2 atacantes, normalmente o Maílli, ele tenta bloquear o primeiro passe. O segundo atacante do Pirâmides, que é o Atef, ele fica tentando então adivinhar para qual lado que o adversário vai tentar rodar a bola. Só que eles sobem as 2 linhas de 4, já para tentar pressionar o adversário, para tentar fechar esse passe do meio, tá? Então eles sempre marcam no 4-4-2, como vocês podem observar aí na tela de vocês. Eles tentam sufocar o adversário já com essa primeira linha de 4. Só que daí existe uma fraqueza deles, e vocês vão ver aqui também, né? Muito bem observado aqui pela análise tática do canal. Essas 2 linhas de 4, quando o time que tá atacando começa a rodar a bola, eles começam a fornecer alguns espaços, algumas zonas em que alguns atacantes ou meio-campistas do time adversário eles conseguem uma infiltração. Se o time não tem muita qualidade, fica difícil de tentar atacar pelo meio mesmo com esses espaços, o que não é o que ocorre com o Flamengo, tá? Mas eles fornecem espaço, porque essas 2 linhas às vezes elas flutuam, às vezes a marcação tá errada, entendeu? Então eles deixam alguns espaços sim, como vocês podem ver no esquema, porque às vezes eles estão marcando com pressão. Vocês podem ver onde estão os círculos aqui no meio, que são espaços que eles fornecem entre essas 2 linhas de 4. O Flamengo, ele tem qualidade para botar a bola no pé, principalmente porque você tem Jorginho, meu amigo, para estar articulando ali esses passes em profundidade, principalmente ali mandando a bola principalmente pro Arrascaeta, que é um jogador, um atacante, principalmente de criação, né? Então eu acredito que o Flamengo, o Felipe Luiz deve estar observando isso, e ele vai com certeza trabalhar o Flamengo, vai fazer o Flamengo rodar essa bola para que consiga criar esses espaços, tá? Criando esses espaços, o Flamengo vai ter a chance. Outro ponto que também é uma dificuldade do Pirâmides. O Chibi, que é o camisa 10 lateral direito, como ele é um jogador que participa muito dos gols, é um jogador que articula muito o time, né, que sobe para deixar o outro atacante ali direito, o Zalaka, né, mais fluido ali na frente. Como ele sobe, então as laterais ficam fragilizadas, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Então, como ele sobe, então um contra-ataque em cima do Pirâmides, principalmente pela zaga, pelo lado esquerdo, né, para quem tá atacando, ou pelo lado direito do Pirâmides, é uma ótima opção pro Flamengo, né? Lembrando que o Carrascal, ele também joga livre ali na frente, né? Então é aquele lado ali que o Arrascaeta e o Carrascal poderiam muito bem empreender um contra-ataque. E pelo outro lado, o lateral ainda, que é o Randy, é um lateral experiente, mas ele também tá abaixo do Kibe, né? Então, Bruno Henrique, por exemplo, também pode ser acionado
para tentar infiltrar, tem qualidade para infiltrar com velocidade pelo lado direito ali, pela zaga e pelo lado direito do Pirâmides. Então basicamente é isso, né? O Flamengo ele tem que tomar cuidado com os passes longos. O Kibe é o camisa 10, é o mais experiente, ele vai bater as faltas, ele vai tentar os passes principais, passes em profundidade pro Mayele, tá? O Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Touré ali no meio campo, é um jogador de muita força física, é um cara que vai pro embate, ele é um jogador que marca e que também roda bem a bola, protege bem a bola, tá? Se o Flamengo conseguir neutralizar esses 3 principais jogadores e souber explorar esse espaço entre as 2 linhas de 4 do Pirâmides, essa marcação deles que nem sempre funciona, o Flamengo tem condição totalmente de ir para a final para enfrentar o PSG, tá, pessoal? É um jogo que, assim, a gente sabe que, né, no papel o Flamengo é muito mais time, só que do outro lado a gente tem jogadores de seleções nacionais, tanto do Egito quanto do Marrocos, que chegou numa semifinal da última Copa do Mundo, do Congo, tá? Então tem que tomar cuidado. O Flamengo tem que tomar cuidado, tem que ter precaução com relação a isso, tá? E lembrando, como eu havia falado para vocês ali no episódio anterior, ele é um time muito reativo. No jogo contra o Ahly, da Arábia ali no Mundial, grande parte das jogadas dele eram jogadas em que eles roubavam a bola e empreendiam um contra-ataque muito rápido. Principalmente com o passe do Kibe, principalmente com um passe do Touré. Esse Lachin também tem um passe muito bom. Então eles empreendem muito esse contra-ataque, né? Só que também o Salmandoria não faz verão, né? Se o Mayele também estiver muito bem marcado e o Chile estiver muito bem marcado, com certeza o Flamengo vai sufocar e vai ter oportunidade no meio dessas 2 linhas de 4. Galera, mais uma vez, se aparecer qualquer outra informação relevante, eu entro aqui para vocês rapidamente, sem corte, sem nada, mas para informar para vocês, eu espero que o Flamengo ganhe. Não, todo mundo quer ver um Flamengo e PSG, principalmente pelo que o Flamengo jogou no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e no Super Mundial no meio do ano, tá? E sabendo que o PSG vai vir com tudo. Mas não vamos falar do PSG agora, vamos falar do PSG provavelmente no domingo, caso aí o Flamengo consiga passar pelo Pirâmides. E se não passar, né, vamos falar do Pirâmides e torcer pro Pirâmides bater o PSG, né, galera? Se inscreve mais uma vez no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima.